vamos, eu vou fazer entrevista com a paciente, a Luciana, vou conversar um pouco com ela, só eu e ela ali, vocês assistindo. Depois eu vou criar um grupo, né, uma sala, com todos vocês, tá certo? Aí nessa sala vocês vão e vocês vão discutir entre vocês vão ter aí uns 7, 10 minutos para vocês discutirem entre vocês o que vocês sugerem. Ela já está pedindo para entrar, espera só um pouquinho, Rejane. Tá? O que vocês sugerem, que tipo de constelação, que tipo de movimento, que representantes nós vamos colocar. Entendeu? Depois que vocês chegarem, então, a um acordo, conversarem entre vocês vão, então, colocar essa sugestão no chat, uma só pessoa de vocês escolhe alguém para colocar no chat, para não ficar aqui um monte de coisa no chat, porque aquilo atrapalha a gente. Vocês colocam, e aí nós vamos seguir a constelação a partir da orientação de vocês, ok? Depois nós vamos seguir. Então, tá, nós vamos recebê-la com todo mundo junto aqui e tudo. Aí, quando eu começar a entrevista, então, vocês saem e aí a gente vai dando sequência, tá? Só que, assim, só mesmo vamos contar 10 minutos de conversa entre vocês, né? Acho que nem precisa de 10, né? Acho que vamos contar, né, Rejane? 5 minutos. Eu acho que 5 minutos é suficiente. 5 minutos, vocês conversam, aí eu encerro a sala, tá certo? Porque não dá para eu ficar entrando e voltando, isso aí causa uma confusãozinha. Então, eu encerro a sala com 5, 6 minutos, e vocês voltam e escolhem alguém para colocar no chat a sugestão de vocês. Precisa nem, pode até falar abertamente também. Sugestão nossa é essa, assim, assim, assim. Tá bom? Ok. Então, pode dar entrada para ela. Olá, Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, querida. Então, Luciana, aqui então está o grupo, né? Como eu te falei, é um grupo de terapeutas que estão fazendo essa formação em constelação familiar, tá? Então, já são quase formandos, estão no penúltimo módulo de constelação familiar, viu? Aqui tem pessoas de várias cidades do país e temos também aqui pessoas da Suíça. Se não me engano, são 4, né, Rejane? 4 da Suíça. 5 com você. Se a gente excluir a Dilma, são 4. Temos uma que é suíça, que é brasileira, foi para a Suíça e agora voltou para o Brasil. Então, ela está assim nessa ponte aérea, ela está nessa. Tá certo? Viu, Luciana? Com muita atenção, muito cuidado que a gente está atendendo você, e desde já a gente agradece, porque é uma oportunidade também de estudo, né, de aperfeiçoamento dos alunos. Inclusive, vou te explicar, estou tentando acender uma luz aqui, vou te explicar direitinho como é que nós vamos trabalhar, né, e vamos ficar só nós duas aqui na tela. Você está num computador, né, Luciana? Sim. Tá, isso é bom. O computador é melhor do que o celular, nesse caso aqui. E nós vamos conversar nós duas, vamos fazer essa primeira entrevista, começar do zero, né, para que os alunos as pessoas possam também escutar. E eles vão desligar o vídeo deles, vão ficar só nós duas, e depois a gente vai seguindo tudo, vão ter alguns momentos que eles vão também sugerir elementos da constelação, tudo, então nós vamos seguir nesse atendimento, mas também atentos a esse trabalho do grupo que é de estudo, de formação, tá bom, Luciana? Então, vamos ficar nós duas. Agradeço já o pessoal todo. Isso.
Pronto, que estamos nós duas. Luciana, você tem quantos anos mesmo? 37. 37 anos, né? E, e você é casada, né, Luciana? Já quantos anos, Luciana? Acho que 11 ou 12. 11 ou 12 anos, né? Você é Vai fazer casada, 12 agora. 12 anos. Vocês não têm filhos, né? E, Luciana, qual é a sua questão? O que que você está querendo trabalhar nessa constelação? O que que te fez procurar a constelação? São questões assim envolvidas a insegurança, medo, é o que está mais me incomodando Ok, para seguir a vida, né? Assim, sem rédeas, assim, que eu acho que as maiores rédeas que eu mesmo me coloco. tá certo. Insegurança e medo, né? Que você falou? Uhum. Aham. E essa insegurança e esse medo, Luciana, é relativo a quê, principalmente? É igual eu te falei aquele dia, assim, um exemplo mais prático, que nem é o mais importante, mas um exemplo mais prático. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir em BR, né, pegar a estrada. Em Goiânia eu dirijo, mas dirijo mal, tipo assim, não dirijo bem. Aham, Eu tenho medo também, por exemplo, eu não tenho coragem de ser mãe. E uhum, além do medo, envolve outras questões também, né? Que envolve até vontade. É tipo assim, parece também que é um pouco um egoísmo mesmo, assim, de não querer abrir mão das coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de dormir, eu gosto de ser mais livre, tipo assim, entendeu? Mas eu não certo. tenho coragem também, eu tenho medo. Quando eu vejo a dificuldade que é outras amigas, irmãs sendo mãe, eu falei, não, tá doido, não tenho coragem não. Certo. E isso, de uma certa forma, vem incomodando você, é isso? Isso. Vem incomodando você. Essa percepção sua de uma insegurança e de um medo, isso é algo que você, quando pensa nisso, foca nesse sintoma seu, é algo que você percebe que vem lá de trás, você já percebia isso na sua infância, na sua Já. adolescência? Já. Até mesmo assim, até eu faço acupuntura e o médico que faz acupuntura na gente, ele falou assim que o medo tem a ver muito com o rim, né? E eu fui a última filha a deixar de fazer xixi na cama, tipo assim, sabe? Aham. Então, Você, tipo, você tinha que idade quando isso aconteceu? acho que eu parei, eu já tinha uns 6 anos, 7 anos, Ok. Uhum. por aí. E E, as minhas outras Luciana, irmãs tudo muito antes. entendi. Vocês são quantos irmãos na sua família de origem? Nós somos 3 meninas, eu sou a do meio. Três meninas, você é do meio. Uhum. Você, sua mãe e seu pai tiveram perdas, abortos? Não que eu saiba, assim, não teve. O que aconteceu foi que, assim, eu fui a única planejada. Minha irmã, a primeira irmã mais velha, que é 5 anos mais velha que eu, minha mãe casou grávida. Aí demoraram 5 anos tentando para eu nascer, né? Para tentando engravidar de mim. E minha mãe, tanto no começo da gestação, que foi quando ela não sabia que estava grávida, e era aniversário da minha irmã mais velha, ela soprou balão para encher as bexigas e começou a ter um sangramento. Então, no começo da gestação, ela precisou tomar um remedinho para segurar. Mas não precisou ficar muito tempo acamada, nada não. E já no final da gestação dela, ela conta que bateu o carro, eu estava na barriga e ela não foi um acidente grave, ela estava estacionando, tipo assim, só encostou a barriga no volante. E, Hum, e é isso. E a minha outra irmã mais nova é 2 anos de diferença comigo. Somos 3 meninas. E todas as três, naquela época, não fazia ultrassom, meus pais desejavam meninos. Nas uhum, 3 gestações, tanto é que era para eu ser o Diogo, uma coisa assim. Quando nasceu, que viu que era menina. entendi.
Tá certo. Mas a sua mãe só foi ver que você era uma menina quando nasceu? Ela não quis fazer um ultrassom antes? Não fazia naquela época, né? Tipo, para quem não tinha tanto recurso, não fazia, Uhum. não, só quando nascia mesmo. Tá certo, tá certo. Ok. E a sua mãe é viva ainda? Sua mãe e seu pai? Sim. São vivos. E eles vivem juntos? Vivem juntos, mas assim, é uma relação bem dramática, sempre muita briga, muita confusão, assim. Uhum, Desde que eu entendo por gente, eles têm uma uhum, relação muito conflituosa, os dois. uhum. Inclusive, nesse momento, a família está meio brigando tudo. Eu Tá, estou tentando não ficar no meio disso. tá bom. Tá certo, Luciana. Então, nós vamos focar no seu sintoma, que nós vamos chamar de sintoma, que é essa insegurança e esse medo, né? Sem especificar, sem se é a dirigir ou ser mãe, porque você está trazendo uma coisa mais geral, assim, né? Uma insegurança e um medo. Vamos chamar de sintoma, tá bom? Uhum. Até É, mesmo de assumir grandes responsabilidades, por exemplo. Ontem mesmo minha chefe me convidou de novo para substituir ela nas férias. Minha primeira resposta foi não. Ela falou, não, Luciana, mas pensa. Eu falei, não, então vou pensar só para não falar que eu falei não de cara. Mas às vezes eu fico pensando, talvez para vencer esse medo, talvez seja um teste, mas vamos ver o que vai dar, vou ver o que eu vou pensar sobre isso. aham, aham. Quando você pensa nesse caso específico de assumir essa chefia nas férias da sua chefe, o que que lhe vem? Qual que é a questão que lhe vem assim? Porque é muita responsabilidade e vai ser. Eu fico com medo de não dar conta do tranco, entendeu? Tipo, é muita coisa e às vezes eu fico com medo da minha cabeça não processar na velocidade e fico com medo, quando eu fico pressionada, eu paraliso, sabe? Assim, então, se for muitas demandas, muita gente me pedindo as coisas, tendo que coordenar pessoas que eu tenho dificuldade de mandar, eu Hum? acabo fazendo para não ter que pedir, sabe? E se eu acabar concentrando tudo em mim, eu fico com medo de ficar doente, porque eu já fiquei um pouco doente, assim, de psicologicamente, né? Como assim? O que que aconteceu, Luciana? Quando eu já fui professora, e não foi um momento legal, e a minha cabeça aí não ficou legal, sabe? Minha cabeça fica. Eu fico com um raciocínio muito lento, meu corpo dói, assim, Uhum, nos ombros, uhum, da exposição, aí eu fico com medo de ultrapassar esse limite que meu corpo aguenta e ficar doente. uhum. Tá, tá certo. Luciana, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou ficar aqui com você e o grupo, eu vou abrir uma sala e eles vão discutir entre eles uma sugestão de quais são os elementos que nós vamos colocar aqui na sua constelação, tá bom? E nós vamos continuar conversando e depois eles vão sugerir isso para mim aqui como uma forma de um direcionamento aqui do trabalho, tá? Posso só falar mais uma coisa, até que eu falei para você aquele Pode, dia, que acho que pode ser pode importante para a e turma? deve. Aham, Igual eu falei para você aquele dia, eu sou muito grata à educação, ao tempo que meus pais destinaram a mim, mas eu reconheço o defeito deles todos, assim como eu tenho. E uma coisa, minha mãe, ela, não sei se é comum da maternidade daquela época, não sei se é pelo jeito do meu pai, da criação dos homens daquela época, e também ele era um homem muito, muito boêmio. Ainda é, mas como ele não pode beber mais, ele não bebe tanto. Mas minha mãe foi muito sobrecarregada, meu pai não deu esse apoio na educação, sabe assim. E então assim, eu senti, talvez da educação dos meus pais, uma falta de apoio assim do meu pai mesmo para a gente arriscar. Todas nós três, assim, a gente não arrisca.
porque a gente não tem um apoio de alguém que vai, se der errado, ajudar. Até hoje, sempre foi. Tipo, desde os meus 11 anos de idade, meus problemas eu resolvo, o que é bom, entendeu? Tipo, eu nunca tive que chamar pai para resolver problema para mim, nunca, desde os 11. Até problemas que não eram meus, tipo assim, eu estava no colégio que era particular, meu pai deixava de pagar e toda semana tinha prova. E a prova tinha que só fazer se tivesse pago a mensalidade. Meu pai morava no interior, eu morava aqui com a minha irmã mais velha para estudar. E aí, quem ia resolver na direção a autorização para fazer a prova era eu. Sempre foi, com nós três, assim, não tem. Então, esse tipo de coisa eu também acho que dá essa insegurança, sabe? Ok, tá bom então. Então tá certo. Eu vou ver aqui como é que nós vamos fazer aqui. Deixa eu ver como é que vai ser. Nós temos 25 menos nós duas, 23. Então, eu vou criar um grupo. Eu vou criar um grupo só e você, se você for chamada para ir para esse grupo, você não vai, tá, Luciana? Eu estou meio que aprendendo isso aqui, Luciana. Então, nós duas vamos ficar aqui. Então, eu acho que eu vou criar um grupo só, vamos ver como é que vai ser. Isso, está todo mundo nesse grupo. Abrir o grupo. Aí você, se você for, você volta, tá, Luciana? Tá, vou Pronto. colocar aqui agora. Você espera aí um pouquinho, capaz que eles vão te chamar para ir para o grupo, e você não vai. E o pessoal já foi para o grupo. Isso. Tá, isso. Só a Luciana que não foi. Luciana, aí você espera um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Oi. Eu permaneci aqui com vocês, e como está gravando, o que vocês conversarem vai ficar gravado. Então suspende a gravação um pouquinho, Regiane. Tá. Uhum. Tá bom. Então, Regiane pode gravar. Ok. Então, Luciana, o grupo decidiu que, como eu também pensava, nós vamos fazer, então, começando a sua constelação, você vai escolher uma pessoa, de preferência uma mulher, para representar você, não necessariamente. Se você sentir muito forte que é um homem, pode também escolher. E alguém, que pode ser tanto um homem quanto uma mulher, para representar o seu sintoma. Então, você vai escolher alguém para representar você e alguém para representar o seu sintoma. Esse sintoma aqui, essa insegurança, esse medo, né, que você relatou aqui no início. Mas você vai escolher também um representante para o seu pai, uma representante para sua mãe e para suas duas irmãs. Ok? Tá. Você vai escolher todos os representantes, eles vão renomear-se ali no Zoom, e depois eles vão sair, nós vamos chamando por etapas. Vamos começar com você e seu sintoma, depois nós chamamos os demais. Ok, Luciana? Tá, deixa Então, eu ver. entre os que estão com o vídeo aberto aqui, você pode escolha alguém para representar você. Primeiro eu, né? Exato. Eu vou escolher a Mirella. Mirela. Pode ser, Mirela? Ok. Mirela, então, vai renomear e vai passar a ser Luciana, representante. Escolha agora alguém para representar o seu sintoma.
Eu vou escolher a Daniela. Pode ser, Daniela? Ok. A Daniela, então, é o sintoma. Agora você vai escolher alguém para ser o seu pai. E a sua mãe? Vai ter que ser o João, porque meu pai chama João. Pode ser. João é o pai. Escolha quem vai ser sua mãe. Não precisa ter nenhuma semelhança. Deixa que a sua alma escolha, Luciana. E a alma é um pouco míope, assim. Ela dá aquela olhada assim, ó, e acha que é aquela pessoa ali. Minha mãe? É. A Ivana. Ivana. Pode ser, Ivana? Ok. Sim, sim. Coloque sua mãe. Coloca sua mãe. E o Ludmilla. João coloca pai. Escolha alguém para representar sua irmã mais velha. A Leida Regina. Leida, qual é o nome da sua irmã mais velha? Ludmilla. Tá, eu vou renomear aqui para você, Leida. Ludmilla, né? Com o demudo, Demudo, MYLLA. irmã mais velha. É Ludmilla, MY, né? E Isso. 2 L? Isso. Ok, Ludmilla, irmã mais velha. Então, já estou renomeando aqui. Ok. Agora, a sua irmã mais nova. A Alessandra. C, Alessandra. Qual é o nome da sua irmã mais nova? Larissa. LARYSSA. Larissa. Estou renomeando aqui. Irmã mais nova. Ok. Muito bem. Então, os demais podem sair agora. E nós vamos ficar aqui com todos. E isso. A Clébia pode sair. Tá. Então, eu vou pedir para vocês que estão aqui no papel que vocês fiquem conectados, tá? Mas que vocês tirem o vídeo e fique só a Ludmilla, só a Ludmilla agora, inclusive a representante da Ludmilla, inclusive eu e Ludmilla saímos.
É muito importante, desculpe, eu e a desculpe, gente, Luciana, isso. Luciana, você pode sair, a Luciana mesmo, vai ficar só representante. Agora, eu peço que você, Luciana, fique bem conectada. Nesse momento é importante você estar bem conectada, tá certo? Você fala Bem assim, presente. Você pode tirar seu vídeo agora. Tire o seu vídeo e também o microfone. Depois eu te chamo, tá? Fique conectada, Luciana. É bom evitar até qualquer atividade, até comer alguma coisa agora. É bom você deixar. Fique bem conectada, porque é a sua conexão, a sua força que vai conduzir esse trabalho. Então, aqui nós temos a representante da Luciana e o sintoma. A representante da sintomatologia da Luciana. Toda a sintomatologia que ela trouxe. Dagmar, Sim. desculpa interromper, mas eu não estou vendo o vídeo de ninguém, tá tudo preto, é assim mesmo? Não, você tem que ver. Só estou vendo o seu nome. É a mesma coisa que aconteceu agorinha. Entra aqui um pouquinho, Luciana, vamos ajustar isso aí. Libera o seu vídeo. Liberei. Você não está vendo aqui nem o sintoma, nem a outra representante? Você não está vendo nada? Nadinha, tá? Tem só o nome das pessoas. É algum problema aí no seu computador. Deixa eu Vai lá naquele view, não tem o view no cantinho visualizar. superior direito? Isso, aí tem exibição do palestrante, cliquei, aí só aparece seu nome. A exibição da Não clica, galeria. não clica Aí no eu exibição do palestrante, clica no galeria. agora sim, eu vejo a Luciana, né, eu mesmo, e o sintoma. Exatamente. Agora eu tô vendo. Então, é aí que você vai ficar, tá? Agora você pode esconder seu vídeo. Isso. Muito bem. Então, agora, meninas, eu quero que vocês se concentrem, prestem atenção. O que está acontecendo aqui com a Luciana, a representante da Luciana, desde o início e até agora? Eu tenho uma falta de ar grande, uma opressão no peito, e eu tenho muito medo do sintoma. Ele é grande, me dá vontade de esconder. Ok. É uma informação bastante importante. E o que acontece com você representando o sintoma da Luciana? Quando eu cheguei, eu senti um pavor, uma sensação de pavor muito grande. Eu fico sentindo como se fosse tremores no corpo, e logo que eu entrei, essa sensação de pavor, ela se concentrou bastante na região do abdômen. E eu vejo a Luciana, mas não é ela que eu estou procurando. É como se eu quisesse já procurar outra pessoa que vai entrar. Ok, tá certo. Eu vou pedir, então, que entre agora o pai. Espera um pouquinho, pai. E vou pedir agora que entre a mãe. O que acontece com o sintoma, com a chegada do pai e depois da mãe? Quando o pai chega, me dá um pouco de alívio nos tremores e me dá vontade, assim, de dar aquela suspirada. Mas quando a mãe chega, é ela que me chama a atenção, assim, me dá uma sensação de querer, parece que ficar no colo dela e ela me afagar, ela, como se eu tivesse muita vontade de ir pro colo dela e ela me afagar. Ok, tá certo. Respire.
Ok. Como é que é para a representante da Luciana a chegada do pai e depois da mãe? Eu consigo respirar melhor, mas eu vejo, eu tento enxergar o pai, mas parece que tem hora que ele é turvo, assim, eu não enxergo ele muito bem, embora ele tá nítido. É duas polaridades, assim, eu vejo ele nítido, mas turvo ao mesmo tempo, assim, eu faço esforço para enxergá-lo. E a mãe é uma conexão distante. Ok. Mas eu me vejo mais na tela do que eles. Ok. Ok. Como está o pai aqui? Logo que eu fui escolhido, eu senti uma dor por trás do pescoço, procurei alongar para reduzir e me senti um pouco alheio a toda essa situação, assim, meio distante, meio afastado, né? É essa sensação. Ok. Como é que está a mãe? Quando eu entrei no campo, subiu assim um calor até as têmporas, e aí depois veio uma dor de cabeça que foi tornando mais intensa, forte, quando o sintoma falou, quando a Luciana falou. E eu sinto assim uma ligação muito grande com a Luciana. E depois, quando o sintoma falou de novo, me deu um impacto no estômago e um mal-estar no estômago. Uma coisa ruim, assim, que parece que até de querer vomitar. Ok. O pai, quando o pai entrou, eu não posso olhar direito para o pai. Eu não consigo olhar direito. Eu consigo olhar mais para a Luciana e meu olhar se dirige mais para a Luciana, também não é mais para o sintoma. Ok. Ok. Luciana, entra aqui um pouquinho, libera o seu vídeo. Oi, Luciana. Você tá atenta aqui? O que te vem? Escutando essas falas, qual é a sua sensação interna no seu corpo? Aperto no peito, vontade de chorar. Aperto no peito, vontade de chorar. Aqui o que a gente percebe muito forte, que essa sintomatologia sua, seu sintoma, ele tem uma conexão muito forte com a mãe. É algo relacionado à mãe. E é como se ele pertencesse mais à mãe do que até a você mesmo. Então, é uma percepção aqui. E aí eu te pergunto assim, você comentou alguma coisa comigo, mas era um intervalo, eles não escutaram. O que acontece com a sua mãe? Como é que foi a sua gravidez? O que tem de impacto na história da sua mãe relacionado a você? Não só você. Assim, na gestação da minha mãe, quando estava grávida de mim, né? Que eu falei sobre isso. Uhum. Eu falei para Dagmar que minha mãe já comentou comigo que quando eles tentaram 5 anos, eu fui a única filha planejada, né? Engravidar. Aí, quando era aniversário da minha irmã mais velha, ela estava soprando balão e teve um sangramento. Foi quando ela descobriu que estava grávida e quase aconteceu um aborto, sem querer, né? Aí ela correu no médico, tomou os remédios e segurou. Aí depois, quando ela já estava quase já estava quase com a barriga bem grande, ela estava dirigindo, e aí com o carro parado mesmo, o carro encostou na traseira dela e a barriga pegou no volante, mas não machucou, nem foi para o hospital, nem nada. E
E aí é isso, assim, essa questão. Ok. Até eu tenho uma cicatriz aqui, assim, uma mancha na minha sobrancelha, que a minha mãe fala que eu nasci com ela. Eu nasci com essa mancha na sobrancelha e uma bolha na cabeça, eu não sei de que lado, Uhum. mas foi Você, parto normal, você nasceu, foi parto normal? parto normal. Foi Aí, normal. até assim, sabe, os médicos ficaram atentos com essa bolha na cabeça, mas minha mãe, eu nem tenho foto dessa bolha na cabeça. Isso aí é uma coisa normal, acontece muito, depois absorve, né? Mas, de qualquer maneira, você tem essa história, e isso é interessante, sim, é impactante, sim. Eu pergunto agora, só mais uma coisa, Luciana, você também trouxe um dado que me chama a atenção, é a questão da sua mãe com a mãe dela, né? Qual é esse fato? É que a mãe da minha mãe, minha avó materna, ela, naquela época, não falava que era gênio forte, mas ela tinha um problema psiquiátrico mesmo e não era tratada adequadamente. E minha avó teve outros filhos que não sobreviveram, mas os que sobreviveram, ela é a única mulher de 5 homens. E aí, minha avó, quando elas era menor, né, os filhos menores, ela foi internada em clínica de hospício, assim, umas 2 vezes, com camisa de força e tudo. Aí, só depois de muito tempo que foi tomar Rivotril, essas coisas assim, que minha avó já estava até com Alzheimer, que ela ficou um pouco mais fácil de conviver, né? Mas antes não fazia o tratamento adequado. Essas questões, assim, psíquicas também eu tenho um pouco pro lado do pai também, assim, a questão mais é de depressão, sabe, pro lado da família do pai. Mas os dois têm muita dificuldade em aceitar esse tipo de tratamento. Não Vamos escuto. sair. Vamos sair, então, nós duas, Luciana, e vamos seguir aqui o trabalho, tá bom? Uhum. Como é para o sintoma escutar essas falas? O que dessas falas mais impacta você? Libera o microfone. A fala do princípio de aborto e do acidente, isso mexe com a sensação do meu corpo. Eu estou com as mãos segurando a barriga como se eu não quisesse deixar sair um tipo de energia que está aqui, como se fosse até uma bola, assim, mas é dura, condensada, e eu fico segurando. Isso é o que Uhum, mais uhum. impacta. E tem uma outra Ok. coisa que me incomoda, é olhar para a tela e ver a mãe menor que o pai. Uhum, uhum, ok. O que acontece com a mãe com essas falas? O que mais a impacta? Quando a Luciana falou, a dor de cabeça intensificou, a vontade de chorar veio muito grande, mas fechou o meu pescoço, como se eu quisesse gritar e não pudesse. Uhum, E uhum, agora, o sintoma falando, eu percebi que a minha mão esquerda está no meio das pernas, segurando a perna. uhum, uhum, ok. E a Luciana, como é que a Luciana está nesse momento, com essas falas? Emocionada, eu vou até mostrar. Olha, a minha mão esquerda também está no meio da perna, mas só vim perceber quando a mãe falou. Uhum, uhum, E ainda tento olhar para o meu pai e eu vejo ele, a metade dele, para mim, é opaca, a outra metade dele eu enxergo. uhum, E a minha mãe, ela me incomoda, assim, me incomoda. uhum, 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 O ok. sintoma ainda continua grande para mim, assim. Uhum, ok. Eu quero que a representante da mãe olhe agora para essa filha. Olhe para ela e diga para ela assim: eu tive muito medo Eu tive muito medo de te perder. de te perder.
Foi uma gravidez muito desejada. Foi uma gravidez muito desejada. Eu te quis Pla- muito, Planejada. planejada. E eu sempre tive muito medo de te perder. E eu sempre tive muito medo de te perder. Esse medo é meu. Esse medo é meu. E eu me senti responsável quando eu não sabia que estava grávida e soprei um balão. Eu me senti responsável quando eu não sabia que estava grávida e soprei o balão. E tive um sangramento. E tive um sangramento. Foi muito, muito difícil para mim. Foi muito, muito difícil para mim. Depois, eu tive um acidente de carro. Depois eu tive um acidente de carro. E também tive muito medo. E também tive muito medo. E depois o seu parto não foi um parto fácil. E depois o seu parto não foi um parto fácil. Também naquele momento eu tive muito medo. Também naquele momento eu tive muito medo. Mas você veio, Mas você veio, você nasceu. você nasceu. E nasceu bem. E nasceu bem. E eu quis Sim, muito você. eu quis muito você. Eu quis muito você. Mas eu queria também muito um filho homem. Mas eu queria também muito um filho homem. Mas eu não rejeitei você. Mas eu não rejeitei você. Acho que muito do seu medo, da sua insegurança tem a ver comigo. Acho que muito do seu medo, da sua insegurança tem a ver comigo. E tem a ver também com a minha relação com a minha mãe. Tem a ver também com a minha relação com a minha mãe. Não foi fácil. Não foi fácil. Querida filha, olhe para mim. Querida filha, olhe para mim. Por favor. Deixe, Tenta, deixe esse medo comigo. deixa esse medo comigo. O que acontece com a representante da Luciana? Eu estou olhando, mas é muito difícil para mim. Uhum. Minha vontade é de estar no cantinho, assim, escuro, assim, sozinha, só ouvindo o que ela tem para falar. O que ela ouve, toca, assim, me acolhe. Mas minha vontade é estar aqui no cantinho, sozinha, Uhum. de olho fechado. Como é que está o pai? Quando a Luciana falou que na família do pai teve problemas psiquiátricos e de depressão, me deu um impacto aquilo e eu senti uma tristeza. E agora eu estou olhando para a Luciana e de cabeça baixa, eu queria que ela levantasse a cabeça. Me incomoda, eu estou com compaixão. Uhum. Veja se você pode dizer, minha filha, Minha filha, eu estou vendo você aqui. eu estou vendo você aqui. Uhum. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Se eu não pude estar mais presente. Se eu não pude estar mais presente em tua vida. Como é que é para a Luciana quando o pai fala? Não me toca como a mãe, não. Me dá Uhum. uma certa
indiferença, assim. Mas agora eu estou vendo ele por completo, não está embaçado, não. Ok. Que bom. E o que está acontecendo com o sintoma? Quando a mãe foi falando, foi como se eu fosse diminuindo de tamanho, como se fosse diminuindo de tamanho. A sensação na barriga, ela não foi diminuindo aquela densidade, aquele compacto, e é como se ficasse assim uma barriga de gestante mesmo, por inteira, e eu não consigo tirar a mão, é como se eu tivesse que ficar atenta e cuidando só disso aqui, como se eu não tivesse que prestar atenção em mais nada, eu só preciso prestar atenção aqui. Ok. Luciana, entra aqui um pouquinho. Luciana, como é que você está acompanhando isso tudo aqui? Qual é a sua sensação? Eu choro bastante, mas o que mais me chamou a atenção foi quando a mãe falou que o medo era dela. O que me veio interno, assim, é como se, tipo assim, eu não quisesse entregar para ela, porque eu acho que ela já carrega coisa demais. E como é que vai ficar? Entendeu? Exatamente. Ok. Fica aqui um pouquinho, Luciana. Respire. Pode fechar um pouco o microfone. Vou pedir para a representante da Luciana olhar agora para a mãe e diga para a mãe assim: no meu amor inocente, eu quero dividir esse medo com você. No meu amor inocente, eu quero dividir esse medo com você. Eu penso que eu posso dar conta dele. Eu penso que eu posso dar conta dele. Eu penso que para você é mais difícil assumir esse medo sozinha. Eu penso que para você é mais difícil assumir esse medo sozinha. Eu vejo você um pouco pequena. Eu vejo você um pouco pequena. Muito pequena. E como é que a mãe escuta isso? Me toca muito e me vem a vontade de falar para ela que ela é a pequena, ela é minha filhinha, eu sou a mãe. Eu não sou tão pequenininha assim. Diga para ela: minha filha, aqui eu sou a mãe. Minha filha, aqui eu sou a mãe. Eu sou a grande. Eu sou a grande. Você é pequena. Você é pequena. E eu posso cuidar de você. E eu posso cuidar de você. Como a representante da Luciana escuta isso? Não é tão agradável. É como se, tipo, então foca, que você está desfocada, mais ou menos isso, assim, que eu olhando para ela. Ok. Mas eu ouço o que ela diz, mas é difícil. E como está o sintoma? Quando a representante da Luciana começa a falar com a mãe, já vem a sensação de tirar a mão da barriga, soltar a mão. Começa uma sensação assim de um frescor na barriga. E aí quando a mãe vai falando, é como se aquela energia que estava aqui na barriga, ela fosse saindo, assim, dissolvendo. E tem uns espasmos no corpo, mas assim, uma sensação de estar aliviando. E eu estava muito, mas muito, olhando muito para a mãe, muito conectada com a mãe. Agora a minha conexão está por igual com a mãe e com o pai. Ok. Então, aqui, Luciana, tem um fato muito, muito impactante na sua história, né?
todo esse medo que a mãe teve, não é, durante a gravidez, os episódios que aconteceram, e como você absorveu isso, como você captou isso. E depois, esse amor que a criança tem pelos pais, o Bert Helling fala de um amor inocente, do amor da criança. E nesse amor inocente, a criança se sente muito superpoderosa. Ela acha, por exemplo, que ela pode até vivenciar, tomar para ela aquele sintoma que é da mãe. Ela pensa que ela vai salvar a mãe. Isso acontece demais. Ela pensa que ela vai salvar a mãe. Mas isso é do amor inocente, isso é da criança, não é? Porque, na verdade, a criança não consegue salvar a mãe. Mas também tem outra coisa que às vezes acontece aqui. Às vezes acontece da criança sentir que se ela não assumir esse lugar, se ela não dividir isso com a mãe, ela não vai ser vista. E às vezes a criança sente também que ela não é vista, que ela está num cantinho ali, não é? E que ela não tem o pai presente, ela não sente a presença do pai. Mas ela precisa desse pai, mas ela não sabe como chamar a atenção desse pai. E nem sempre o pai e a mãe estão disponíveis para serem os pais perfeitos que os filhos precisam. Tanto o pai quanto a mãe, neste caso aqui, trazem sérios traumas das famílias de origem. Muitos transtornos psiquiátricos, uma avó provavelmente esquizofrênica, né, com um quadro psicótico. Então, os pais não conseguem dar tudo que os filhos precisam, no sentido do pleno desenvolvimento, e aí começa a haver um emaranhamento sistêmico. Então, trata-se de olhar para isso, identificar e ir desfazendo esses nós. E muitas vezes passa por identificar quando é que eu estou na criança. Que medo é esse que eu tenho de assumir responsabilidades, de crescer, de ser uma mulher adulta que pode até ser mãe, né? Então, esse medo, aqui me parece que tem muito uma lealdade, um emaranhamento seu com seus pais, principalmente com sua mãe. E é muito interessante como a representante do sintoma seu, Luciana, ela sente, ela traz, ela somatiza, ela sente no corpo. Essa, representando o seu sintoma, é um eu seu. Aqui, como se fossem dois eus. O seu eu real, vamos dizer assim, a Luciana que está aqui, representando um eu seu mais consciente, vamos dizer, embora com muitos aspectos inconscientes atuando, e esse eu mais que se identificou com esse sintoma, esse eu que tem essa sintomatologia toda. Como é que você está até o momento? Essas coisas estão fazendo algum sentido para você? Como é que você está recebendo tudo isso? Tá, é emocionante, né? Eu entendo que eu sou a filha, eu entendo, mas tem hora que eu não consigo, não me convence por completo quando minha mãe fala, né? Uhum. Mas foi bom escutar falar, porque minha mãe, de fato, ela não fala, ela não conversa. Ela é muito fechada, assim. Uhum. Não quer mexer nas feridas, eu até entendo, porque acho que é a forma que ela se mantém de pé. Entende? Uhum. Tá bom. Então, agora, Luciana, eu vou conduzir uma outra fala que eu acho que tem a ver com o que você está trazendo. Vamos ver se ajuda mais um pouco, tá bom? Para
para a representante da Luciana olhar bem para a mãe aqui agora. E diga para a mãe assim, por favor, libera o seu microfone e você, Por favor. Luciana, fecha o seu. Por favor, Minha mãe, minha mãe, por favor, por favor, eu preciso muito de você. eu preciso muito de você. E imagine as duas aqui, Lucianas. Vou pedir até para vocês fecharem os olhos um pouquinho. E vocês imaginarem essa mãe pegando no colo essa filha. E essa mãe abrindo seu coração, tirando essa filha desse lugar e colocando-a no colo, abraçando e contendo a filha no seu peito. E a filha sentindo esse calor dessa mãe, sentindo essa presença dessa mãe. E repetindo assim, minha mãe, Minha mãe, minha querida mãe, por favor, e imagine nesse momento, Luciana, que também seu pai se aproxima e abraça as duas, a mãe, a filha, e você sente também essa presença do pai. E nesse momento você é uma criança pequena, sem julgamento, sem se sentir maior do que eles. Você se permite ser a criança que é acolhida pelo pai e que é acolhida e colocada no colo pela mãe. Respire, sentindo esse calor e essa respiração da mãe e essa presença forte e amorosa do pai. Respire, inspirando e expirando, sentindo essa presença e se permitindo ser essa criança que é acolhida, que veio ao mundo, que venceu desafios. Qual é a sensação da representante da Luciana nesse momento? é nesse buraquinho aqui, nesse lugarzinho que eu quero estar. Uhum, Pequenininha. uhum. No começo, quando o pai chegou, me deu a sensação que era assim que eu queria, mas não foi assim. Aí depois você falou sem julgamento, eu consegui estar agora nesse lugar. No começo foi muita dor. Tipo quando você vai no massagista, que é uma dor que te alivia. Tipo, você no massagista dói, mas é bom. No começo era assim que eu sentia, era muita dor. Me dava vontade de sair, mas eu queria estar aqui. Ok. E como está a Luciana agora? Qual é a sua sensação, Luciana, no corpo?
mais calma, menos agonia no peito, mas eu tenho essa dificuldade, assim, porque eu fico pensando, aquele lugar estava confortável, mas eu estava um pouco ainda em crise, assim, tipo... Agora, qual é a sensação de agora? Não, até tá mais tranquilo, parei um pouco de chorar, aceitando, né? Aceitando o meu lugar. E como é que está a representante do sintoma? Como é que ela vivenciou tudo isso e vivencia tudo isso? Quando a representante da Luciana começou a falar com a mãe, que precisava dela, a respiração ficou muito acelerada e eu já estava começando a sentir um calor no corpo, aí a temperatura aumentou cada vez mais e a temperatura ficou circulando assim no corpo muito forte, muito quente. E aí, quando a mãe envolveu no abraço, a Luciana, a respiração foi diminuindo, aquela circular de calor foi também diminuindo. Aí, quando o pai abraçou, toda essa sensação foi harmonizando, eu fui sentindo no corpo, assim, uma energia de leveza chegando e tomando conta do corpo físico inteiro. E no final, quando eles estavam nesse abraço, né, a Luciana, a mãe e o pai, veio muito forte essa sensação de harmonia e de uma força, sentindo assim força e proteção. Eu cresci como sintoma, mas nessa sensação de harmonia, força e proteção, me senti como um sintoma assim protegido, seguro. Muito bom. Muito bom. Sim, como é que está o pai? Eu tive uma certa dificuldade de me aproximar da mãe, mas depois me aproximei, abracei ela e a Luciana. E quando a Luciana falou que ela se sentia no colo da mãe, pequenininha, me veio emoção e lágrimas. O nariz umedeceu, e eu abracei as duas. Muito, muito gostoso. Muito bom esse momento. Muito bom. Obrigada. Como é que está a representante da Luciana? Eu estou bem, a minha tela agora mudou, eu estou no meio da minha mãe e do meu pai. Uhum. Antes eles estavam um lá num canto, o outro no outro, agora eu estou aqui bem centrada no meio, mas esta posição me causa uma dor de cabeça, assim, um peso. É confortável, assim, mas me causa um peso. Aquela outra, assim, não era confortável, mas eu não tinha esse peso. Ok. Representante da Luciana e Luciana também. Eu quero que vocês olhem para... Eu vou sair um pouquinho aqui para ficar uma tela mais liberada. Eu quero que você olhe para o seu pai e sua mãe, vocês duas olhando para o pai e para a mãe, e quero que vocês abaixem a cabeça, fazendo uma profunda reverência ao pai e à mãe. E ao fazer essa reverência, se deixem ser envolvidos. Pode ficar mais um pouquinho, Luciana. Um pouquinho aí nessa reverência. E nessa reverência, você se imagine diante do Pai, permite que venha essa energia, esse campo de gratidão pela vida que veio através deles. Uma vida que foi tão planejada, tão cuidada, e que veio. Uma gratidão pela presença de pai e mãe nesse momento do seu nascimento, nos momentos mais importantes da sua vida, nas escolas que você frequentou,
nas possibilidades que a vida te abriu, até que você se vê a mulher adulta que você é hoje, com seu trabalho, seu casamento, seu companheiro, se sentindo essa mulher adulta com os pais atrás de você. O pai atrás de você do lado direito e a mãe do lado esquerdo. Imaginando que você agora pode olhar para frente, para o mesmo horizonte que olham seus pais. E você pode também sentir que aí no seu caminho você encontrou o seu marido. Esteja diante dele, percebendo que ele também traz toda a sua história, um pai, uma mãe, os avós. E você olha e o reverencia, e reverencia a família dele também, abaixando sua cabeça também para o sogro, a sogra, e toda a história dele. E depois você se vê ao lado dele, do lado do coração dele, e vocês dois olham para frente, para o mesmo horizonte que olham os pais de um e de outro. Respire nesse lugar. E devagarinho, vai para cá, abrindo os olhos, bem devagar. Como está, representante da Luciana? Estou mais calma, mais tranquila, sentindo uma força grande, que eu não estou sozinha. Ok. Que bom. E como é que está você, Luciana? Também estou mais calma, mas assim, trabalhando dentro de mim esse novo direcionamento, né? Tipo, parece que tirou um peso, né? Uma coisa que não pertence a mim, mas Ok. ainda não me acostumei, sabe? É muito, muito recente. Tá tudo certo, né? Eu agora vou pedir para entrarem as suas duas irmãs. Você pode ficar aqui também, Luciana. Vamos entrar as irmãs. Entrou a Larissa, a irmã mais nova, e a Ludmila, a irmã mais velha. E eu pergunto para a Ludmila como ela está, como foi acompanhar todo esse processo, o que foi mais impactante, e como é que você está agora? Quando eu cheguei aqui, logo que eu entrei no campo, me deu um peso no coração, um aperto muito grande, uma vontade de chorar muito forte. E a minha mãe ainda está embaçada. E eu não senti afinidade com o pai. É como se eu não enxergasse, não gostasse dele. Uhum, ok. Como é que está a Larissa, a irmã mais nova? Estou bem tranquila desde o começo, né, da constelação. Sempre me chamou mais a atenção a figura do pai, que no início estava muito grande, e agora eu já consigo vê-lo do mesmo tamanho que a mãe. Mas me sinto bem, pertencente e estou tranquila. Ok. Aqui, Luciana, nós não vamos aprofundar muito nessa relação com as irmãs, tá? Por quê? Porque a sua questão que você traz, sua questão central, que é essa sensação de uma insegurança, medo, ela não tem a ver com as irmãs, necessariamente. É claro que tem sempre um
uma reverberação no campo familiar todo, mas a questão principal aqui é mesmo essa relação com a mãe, com o pai, todo esse processo da gravidez e toda essa vinculação, esse vínculo invisível que você fez com a mãe, principalmente. E como isso te manteve um pouco lá na sua criança, te manteve pequena. E crescer é como se fosse um pouco arriscado, como se fosse perigoso, assumir responsabilidades, assumir um eu adulto, assumir ser mãe, são coisas que estavam um pouco pesadas para você, ainda tem um peso, tá certo? Mas pelo menos agora você consegue identificar melhor, como se você tivesse agora ferramentas mais reais e efetivas para um trabalho terapêutico que você tem que seguir, tá? E antes, então, da gente encerrar, eu queria perguntar para a representante do sintoma, o que está acontecendo, como ela está, e se ela tem algo a dizer diretamente para a Luciana. A sensação é de um calor, né, uma energia quente, e quando eu olho a Luciana, eu me sinto bem, assim, sinto leve, como se eu não tivesse nada de peso, tá tudo bem, tá tudo bem, eu olho bem para ela. Ok. Luciana, estou pensando a gente deixar assim. O que você me diz? Tá ótimo. Agora é trabalhar essas questões, né? Deixa fluir. É, Deixa fluir, deixar sabe, Luciana? Não fique preocupada com nada, não. Deixa fluir. Deixa fluir e confie no que foi trabalhado aqui, confie na força desse campo, confie na força da sua mãe, do seu pai, né? Se entregue mais para esse lugar da filha do meio, não é? E se conecte com essa força, né? E a gente pode combinar aí, Luciana, de dar um tempo, assim, uns 15 dias, não é? Depois você pode voltar lá no consultório e a gente dá uma sequência, né? Nós estamos também fazendo um tratamento homeopático e a gente dá uma sequência. tá certo. Tá bom, Luciana? Posso falar direto com você ou com a Sheila? Com a Sheila. A gente com ela, tá? Mas qualquer coisa que você precisar falar direto comigo, pode falar também, viu? Tá certo. Então tá Muito bom. obrigada a todos, viu? Gratidão aí. Deus abençoe todos vocês. Obrigada a você, Luciana. Foi muito importante, muito bom. Obrigada pela sua entrega, pela sua coragem, viu? Não é fácil vir aqui num grupo assim e fazer um trabalho desse, não. Então, eu quero agradecer muito você, viu? Pessoal, pode entrar todo mundo, só para a Luciana poder pedir de todos. Ixi, haja coração aqui, Luciana. Então tá. Eu queria só agradecer mesmo a todos vocês pela oportunidade. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Obrigada por tudo, Luciana. Um grande abraço para você, viu? Tudo de bom. Obrigada, senhora. Tchau. Tá, tchau, tchau. Pronto. Nossa. Caso meio difícil, né? Não foi muito fácil. Está gravando. Não tem importância. Mas se você for passar para depois... Aí a Rejane tem que... Vamos dar uma pausa, então, na gravação, né? Eu tenho que editar, eu edito separado só para ela, entendeu? Só a parte que compete a ela.
Podemos continuar então, Rejane? Gravando mesmo? Tá. Então, doutora Dagmar, pode renomear aí a Leida? Posso? Cadê a Leida? Obrigada. Aqui, Leida. Ludmila aí. Posso sim. Obrigada. Alguém mais está precisando renomear? Não. Não, né? Então vamos abrir então para a gente conversar um pouco. Vamos respirar primeiro, né? Eu acho que a gente precisa respirar e aí vamos ver o que que a gente pode conversar então sobre esse trabalho, sempre com aquela preocupação, né? Que mesmo que ela não esteja aqui presente, a gente tem que cuidar, né, desse campo, evitar julgamentos, evitar curiosidades e aproveitarmos o máximo do aprendizado, do método, do conhecimento mais sobre o ser humano, né, que pode nos ajudar aqui nesse nosso trabalho, né. Então, tem a Ivana, Mirela, depois Daniela. Pode falar, Ivana. Eu acho que eu não falei tão claramente assim, porque é tão forte, eu não podia olhar para a figura do pai, que o meu olho pulava. E até o final eu não consegui focar o pai. Foi uma coisa muito forte isso de eu não poder olhar para a imagem do pai o tempo todo da constelação. E quando a representante dela falou, a da mãe, que não tocava muito, ela tem que focar, eu pensei assim, meu Deus, eu não estou focando o pai, porque eu não consigo. O olho não ficava, o olho como pulava. Queria colocar isso, que foi muito forte, fisicamente falando mesmo. Então, eu acho que nós tivemos muitas sensações físicas muito fortes aqui nessa constelação, né? Enfim, vamos ouvir então as outras e depois eu vou falar um pouquinho de algumas percepções que eu tive, né? Mirela. Foi tão difícil para eu conseguir olhar para a mãe, assim, eu me esforçava mesmo físico, era um peso. Eu tive que marcar a Ivana na tela para ela ficar grande, para eu conseguir chegar, sabe, nas falas para ela. E me tocou muito, assim, porque eu também tenho uma insegurança enorme, né? Quando ela me falou, eu falei, ai, meu Deus, vou trabalhar a minha questão agora, né? Porque eu também tenho um medo, uma insegurança, e foi muito terapêutico para mim também. E no final ficou muito interessante, porque as irmãs entraram, mas elas ficaram lá embaixo, assim, elas, na minha imagem, ficou mãe, o pai, eu no meio, o sintoma do lado da mãe, a Luciana, né, abaixo de mim, a Luciana verdadeira, e a senhora, e lá embaixo as irmãs, assim. E aí, quando a senhora começou a falar tipo, olha, do processo, né, que não ia trabalhar irmãs, eu falei, nossa, olha que interessante, dá vontade de fazer um print na tela, né? Era como se fosse um outro sistema para depois, né? Ficou bem interessante a tela. Era só essa partilha. Eu queria só falar uma questão antes que passe, pode ser até que a Daniela vá tocar em alguma coisa aqui, mas eu queria ressaltar para vocês uma coisa que é muito, muito interessante. E que é o seguinte, às vezes, quando uma pessoa, nós, né, isso é a minha vivência, inclusive, ela foi assim, quando você está num vínculo de alma muito profundo, como, por exemplo, a mãe, que foi o meu caso, e que é o caso dessa menina, um vínculo, uma lealdade invisível à mãe, uma vinculação de alma sistêmica, vivenciando aquilo que a mãe vivenciou, a gente, numa dimensão mais aqui da realidade, a gente se sente afastado, porque isso é uma defesa, nós precisamos afastar, porque a gente não dá conta. Aquele vínculo é tão profundo, a gente está tão emaranhado e tão vinculado e tão leal ali àquela pessoa, aquela mãe ou aquele pai,
que a gente prefere não, a gente se afasta. Então, quer dizer, isso eu senti aqui, eu senti que havia, e aí quem deu a dica, quem foi bem claro nisso foi o sintoma, por isso que esse método é tão interessante de você desdobrar, né, colocar representantes para os outros eus, não é? E o sintoma, porque ali, através do sintoma, essa vivência que está num nível muito inconsciente, e que a defesa também está por ali, ela vem à tona, e aí você entra em contato, aí você enxerga o que está acontecendo. Eu acho que aqui teve um pouco disso, né? Eu queria falar antes que passasse, mas vamos ouvir a Daniela. Bom, na verdade, eu queria assim até compartilhar que eu acho que essa constelação foi para mim também, porque ela foi falando da história e da vida das coisas, e eu fiquei até com um pouco de receio assim dela me escolher como representante dela. E eu consegui separar, né, o que era a minha história e a história dela, porque foi muito parecido. O medo de dirigir, não querer ser mãe, fazer xixi na cama até mais tarde, né, o pai e a mãe com dificuldades. Então eu falei, nossa senhora, quando ela foi escolher, eu ficava me dando um frio, assim, quando ela escolheu a Mirella, eu, ufa, respirei. Aí depois ela escolheu como sintoma, eu falei, nossa, mas foi perfeito, mas eu tive esse receio. E aí foi muito interessante quando você falou, né, que o sintoma era um outro eu dela, né? E como esse outro eu dela, que era um eu, assim, que sentia muito tudo aquilo, como ele foi no final, assim, ficando em harmonia, em paz, assim, num bem-estar mesmo. É uma sensação de, eu não preciso, vinha muito essa sensação, eu não preciso sofrer, eu não preciso me machucar, era mais essa sensação, assim, eu posso ficar bem. Foi muito interessante, assim, foi muito interessante. Eu só agradeço, porque realmente foi para mim essa constelação. Mas é muito... Aqui teve um processo também interessante, que ela, é o jeito dela, é o ritmo dela, né? Ela demorou muito para escolher cada representante, né? E ali eu senti que eu tinha que respeitar isso, né? Eu, às vezes, não respeito, não escolho qualquer um, mas, assim, primeiro que eu já a conhecia, e eu sabia que essa era uma questão que ela disse que é um outro sintoma dela, ela demora muito para fazer as coisas, ela é perfeccionista, ela é detalhista, ela demora para tomar decisões. Então, ali eu percebi que se eu entrasse no meu ritmo, e se eu quisesse que ela acelerasse, eu iria atrapalhar o trabalho. Eu ainda fiz um pouquinho, né? Falei, deixa a alma escolher, a alma é meio míope e tal, mas bobagem, não precisava nem ter falado aquilo. Eu podia ter ficado simplesmente mais calma, que depois eu fiquei. Eu respirei, fiquei calma, e me veio assim, ela vai escolher as pessoas certas, porque é o perfeccionismo dela, e vocês vejam como ela escolheu. Tinha hora que eu olhava para a Mirella, até a roupa da Mirella era igual a dela, as duas tinham uma identidade, parecia a mesma pessoa, e a Daniela, não é, como representante do sintoma, que conexão, eu queria, inclusive, agradecer, esses grupos são muito bons, eu falo que fazer uma constelação num grupo desse é outra coisa, não é? Um grupo de alunos presentes, responsáveis, né, que estão aqui mesmo, querendo se conhecer e querendo se formar, né, no melhor possível. Então, foi muito forte as questões que a Daniela... Isso, claro, isso tem a ver individualmente com as pessoas, mas tem muito a ver com o campo, e tem a ver com a cliente. Vocês viram que essa é uma cliente que veio pronta, ela veio na dor, né? Ela veio no sofrimento dela. Embora ela tenha, vocês perceberam isso, você olha para ela, não parece que ela tem a idade que ela tem, né? Parece que ela tem uns 13, 14 anos de idade, 16, máximo. Por quê? Porque ela está presa, ela está vivenciando ainda o aspecto da criança. E é uma criança ferida, né? Uma criança que captou aqueles medos todos da mãe, que também ficou vinculada à mãe contra o pai, né? Por isso, inclusive, aquela dificuldade que a mãe tinha com relação ao pai,
não é? Ela tinha dito, né, meu pai é alcoólatra, né? Até quando ela fala isso, eu até corrijo um pouquinho, falo assim, alcoolista, porque é um termo mais técnico e não é tão pesado como o alcoólatra, né? Alcoolista, seu pai é alcoolista, dá mais a ideia da doença do que da questão moral, né, da pessoa que tem essa doença, né? Enfim. Então, como ela estava vinculada, captando aquilo tudo, e como foi interessante a gente fazer esse desdobramento, e como foi rico, né, as contribuições que os representantes trouxeram. Foi muito, muito interessante mesmo. Bom. Doutora então, Dagmar, só um instante. Para mim, essa constelação, claro que eu tinha um pouco ali também do que eu preciso trabalhar e eu identifico isso, mas foi uma das mais difíceis que eu já participei, porque era uma dualidade ao mesmo tempo que eu me sentia pequenininha, assim, dava vontade de me esconder naquele buraquinho, ao mesmo tempo eu me transformava naquele, tipo, maior que todos, assim. Ao mesmo tempo que eu sentia a pressão na cabeça, eu sentia leve. E aí, às vezes, eu não conseguia dizer, de fato, aonde eu estava. Foi muito difícil. Foi difícil, sim. E outra, vocês perceberam que eu fiz uma coisa um pouquinho diferente, eu trouxe ela mais vezes, porque eu não sabia, ela começou comendo umas coisas, aquilo era da dificuldade dela, né, essa dualidade, né, essa dualidade, ao mesmo tempo que ela tem essa coragem de vir aqui, que ela me procurou no consultório, ela falou, não dou conta de grupo, de jeito nenhum, doutor, eu quero, e aí eu fui trabalhando com ela, falou, o grupo é um grupo amoroso, o grupo, você vai gostar do grupo, vai ser bom o grupo, aí pronto, ela já criou aquela coragem, então ela tem essa dualidade, ela tem essa sensação de desproteção, de pequenez, de estar ali, mas ao mesmo tempo ela se defende, julgando, ela acaba sendo arrogante, ela acaba sendo maior do que o pai e a mãe, não é? E aí isso é uma dualidade dela, não é? E é esse eu também imaturo, né? É difícil, esses trabalhos são muito difíceis, não são fáceis. Você não pode, é um exercício que você tem que fazer o tempo todo, de sair do julgamento, de acolher, de ter um lugar no seu coração para todos os eus dela, que às vezes a gente não tem, e eu falo por mim, às vezes, principalmente quando eu projeto uma coisa que é minha ali, às vezes eu me perco sendo boazinha demais, hoje menos nisso, me perco às vezes sendo dura demais. Então, ali é uma dança, né, que a gente tem que fazer, mas uma conexão muito forte com ela, com a essência dela, não é? Com esse eu real dela e o eu superior, né? Você vê que ela é uma menina que tem essa busca também da espiritualidade, né? Ela é religiosa, e no final falou que Deus abençoe todos vocês, né? Então, ela tem isso. Eu não acho que isso aí vem, né, João, a minha discordância ali do nosso amigo, o Franz Rupert, não acho que seja uma defesa que vai atrapalhar o trabalho dela. Não, eu sinto que essa espiritualidade pode e tem ajudado ela muito, né? É uma questão de você poder também fortalecê-la para ela entrar em contato com tudo aquilo, com todo aquele conflito, com toda aquela dor, né? Ao mesmo tempo que ela vai querendo aliviar para a mãe, ela também culpa a mãe, né? Ela sente a proteção do pai, mas ela culpa o pai, ela condena o pai pelo alcoolismo dele. Aí ela entra em contato com a avó, que era esquizofrênica, não é? E aí, então, ela fica nessa coisa de inocência e culpa, né? Como ela circula nesses dois polos de inocência e culpa, e como essa coisa de inocência e culpa é paralisante. Como nós temos que identificar isso e integrar isso. Isso é uma tarefa difícil, não é? Mas eu senti que, ao final, essa menina, ela, não sei o que vocês aí, terapeutas mais experientes até do que eu
o que vocês sentiram, mas eu acho que ela é uma dessas pessoas que tem chances de fazer uma mudança profunda, de sair dessa criança e, de fato, encontrar ou deixar que essa mulher se revele, né? Enfim, falei demais, vamos ouvir aqui, na minha sequência tem Leida, João, Alessandra, Cristiane, Valciano, Heloísa. É isso mesmo? Não sei se está na ordem, mas eu acho que a Leida é agora mesmo. Doutora Dagmar, eu fiquei esse tempo todo passando mal, sabe? Assim, uma coisa muito pesada. Agora, com a mãe, eu me senti um pouco no papel daquela mãe também, depois, né, analisando aquela dificuldade com o casamento e as filhas, né, que ela atravessou durante a vida dela. Me vi também na filha, na Luciana, e assim foi muito bom, foi muito gratificante, mas eu acho que a filha mais velha precisaria também depois de um acompanhamento. Foi muito pesado, foi muito pesado. Mas agora você está bem? Você acha que liberou essa energia? Depois, todo mundo falando, eu já saí. Eu senti que eu não poderia terminar essa constelação sem trazer as duas irmãs. Primeiro, que elas já estavam no papel. Vamos dizer, a desvantagem de você fazer desse jeito, de já colocar no papel, é um pouco isso. A pessoa está ali, ela está vivenciando aquilo ali, então você não pode abandonar aquela pessoa ali. Às vezes, é melhor você fazer diferente, você vai escolhendo e vai entrando. Tá, né? Isso é uma observação que acho que a gente tem que fazer, a partir dessa fala da Leida. Talvez o ideal ali não teria sido escolher antecipadamente, você vai escolhendo e vai trazendo. Então, é uma coisa para a gente refletir. Agora, eu já sabia do que ela tinha colocado, que eles têm um atrito, um conflito familiar muito complicado, muito grande. Ela, por exemplo, não fala com essa irmã mais nova. Eu não quis entrar muito nisso. E a irmã mais nova se mostrou, como muitos irmãos mais novos, muito tranquila, muito na dela, e eu não aprofundei. Por quê? Porque seria perder o foco. O foco, ali deu para sentir que ali tinha algo muito impactante, muito profundo do nascimento dela, ela com a mãe, o pai. Então, se eu trouxesse as irmãs desde o início, eu iria tirar a força do trabalho. Então, não sei se vocês perceberam isso. Não dava para trazer, tinha que ficar ali, não é? E eu fui trazendo ela também para eu tê-la ali também, para ela não dispersar também, né? E para eu poder colher também, né? O que viesse ali. Então foi um pouco isso. Mas obrigada, Leide, pela sua colocação, foi muito bom. João? Olha, teve muita coisa em comum com a minha história também, a história dela, da Luciana. Essa questão o sintoma dela, também tenho isso, essa dificuldade de tomar decisão, essa insegurança, esse medo, que vem da mãe, principalmente da minha mãe, continua até hoje com os medos dela. Essa dificuldade de dosar o medo e a coragem na hora de resolver a vida, de fazer coisas, né? E a pergunta, Dagmar, é assim, essa desvinculação dela com a mãe é um processo que não é rápido, né? Me parece que é mais longo. Ela tem dificuldade disso, de sair dessa simbiose, dessa dependência aí com a mãe, né? Vai exigir muito. João, a gente às vezes se surpreende, sabe? Às vezes os processos acontecem mais rápido do que a gente imagina. E aí entra o Bert Hellinger, que pede que a gente não tenha uma expectativa com relação a isso. Eu muitas vezes discordo dele, porque até o Gunther Weber fala isso, né? Ele fala porque nós somos médicos, né? E a gente tem essa coisa de ser médico, de ser responsável, de esperar que a pessoa melhore, enquanto a pessoa não melhora,
Eu tenho um negócio meu, às vezes eu dou aquele remédio homeopático e a pessoa não melhorou totalmente ainda, eu vou fazendo aqueles atendimentos sem cobrar novas consultas, porque eu acho que eu tinha obrigação de acertar aquele remédio. Já tem um paciente meu por aqui, que falou para mim, mas esse aqui já é outra consulta, você não vai cobrar, não? Então, isso é uma dificuldade, né? Eu acho que tem um pouco isso. Mas, nesse momento, eu acho que a gente precisa se desvincular, assim, dessa expectativa. Mas é uma pergunta muito interessante. Como aluno, a gente tem que fazer essa pergunta mesmo. Então, eu respondo para você, na minha percepção, assim, tanto ela pode permanecer, não é fácil mesmo sair desse lugar, principalmente da criança, porque tem muita força, né? A criança tem uma força muito grande, né? E a defesa dela é uma defesa muito forte, né? Mas tem toda a vida, né? Ela é uma menina que está na vida, ela tem um trabalho numa empresa aqui que exige dela, agora quer que ela assuma lá quer que ela substitua essa chefe, mas tem uma proposta que já veio para ela há muito tempo dela ser uma chefe também, ela tem essa dificuldade. Ela tem esse marido já há muitos anos, e essa coisa de ser mãe, quero, não quero, tem um discurso que não quer, mas vira e mexe, ela fala nisso, e eu também, é uma coisa que eu também tenho que tomar cuidado para eu não entrar com uma coisa minha, né, que eu sou aquela super Deméter, né, mãe, que eu acho que mãe é uma coisa maravilhosa, ser mãe eu nem me imagino como é que eu seria se eu não fosse mãe, então, às vezes, eu projeto isso nos outros, né, eu tenho que tomar muito cuidado, pode ser que a opção dela seja não ser mãe, e aí, né? Eu já vi cliente chega até mim com esse questionamento, que foi numa constelação e se sentiu agredido violentamente, porque falou que não queria ser mãe, e o constelador falou, mas isso é uma desordem, um absurdo, não sei o que, não sei o que. Quem somos nós para falar uma coisa dessa, né? Enfim, tá? Então, eu acho que pode ser que ela tenha uma resposta. Eu acho, nesse caso, que a homeopatia pode ajudá-la, porque é um estímulo ali na energia vital dela. Mas o principal é essa abertura, essa vontade que ela está de sair desse, né? Esse incômodo que essa insegurança está causando para ela está tomando consciência dele. Então, isso é uma força para ajudá-la a sair desse lugar. Vamos ver, vamos acompanhar e vamos ver, né? Tá bom, Alessandra? Algumas questões aqui. Quando você falou, Dagmar, da vinculação forte da alma e o afastamento, isso, né, veio muito forte na cabeça, assim, por também me sentir dentro desse campo por questões semelhantes, né, com a minha mãe, enfim, com o meu nascimento. Então, me fez pensar bastante. E a outra dúvida assim, uma dúvida em relação a isso. Se essa vinculação muito forte, ela existe, eu penso assim, eu trabalho, eu faço, mas se a outra parte não é resistente, é muito resistente a entrar, a se movimentar, como é que fica a resolução disso, né? Se ela de fato acontece ou não. Então, isso é uma dúvida que eu sempre me vem por conta disso, porque eu estou buscando, porque eu estou fazendo, mas a minha mãe não, ainda quer continuar muito afastada disso tudo. Isso é um ponto. Tá. Você quer terminar? Pode terminar. Aí o outro, assim, enquanto eu, como representante da irmã mais nova, estava, de fato, muito tranquila. Esse assunto não tem nada a ver comigo, todo mundo aqui, estou pertencendo, estou no meu lugar, sou a menor de todas. Ganhei de presente a visualização também, porque eu fechei meu olho e imaginei tudo aquilo. E para mim foi muito tranquilo, né? Estar no colo da minha mãe e tal, e sentir aquela energia toda vindo. E isso, aí uma outra frase dela também que me chamou a atenção foi quando ela falou assim, não sei se consigo deixar tudo para minha mãe. Então, assim, eu percebo que eu tenho essa vinculação... A mamãe está falando, meu amor, peraí. E eu eu entendi tudo isso, mas eu não consigo deixar ela sozinha, né? Ela com a dor dela. Então, me chamou a atenção também essa frase.
E no final, eu queria saber na prática, assim, como que é mesmo, assim, ela chega para você para consulta mesmo, procurando como homeopata, e aí você percebe que existe essa abertura e você sugere a constelação? Não, ela veio procurando a constelação, ela queria uma constelação individual, com os bonequinhos. Tá. E aí eu disse para ela, olha, nada é por acaso, você está vindo aqui, estamos na véspera de um encontro, eu acho que esse sintoma seu é interessante ser trabalhado no grupo, e nós vamos ter o grupo. Aí eu transferi, mas aí aproveitei que ela já estava lá, falei, eu acho que também o homeopatia pode lhe ajudar. Então, minha sugestão, a gente continua com a consulta homeopática, mas, se você quiser, eu vou levar você para o grupo. Aí foi isso que eu fiz. Ô, Alessandra, você fez alguns questionamentos bem interessantes. O que eu percebo, assim, é claro, e aí entra um pouco até o caso da Cleida, né, que acho que tem algumas similitudes com esse trabalho, sim, eu vejo. Eu acho assim, no caso da Cleida, por exemplo, que a mãe dela, ela mesma revelou, a mãe está num movimento de buscar um autoconhecimento, uma autotransformação, é maravilhoso isso. E acho que, né, é muito bom, que isso vai ter uma reverberação para toda a família, porque a mãe tem muito poder, né? Agora, uma filha que está nessa busca, que quer fazer da sua parte, que quer cortar, vamos dizer, esse cordão umbilical, sair dessa simbiose da parte dela, se ela conseguir fazer isso, isso reverbera, isso tem um movimento que faz com que esse cordão seja cortado. O ideal é cortar dos dois lados, né? Quando nasce, a gente corta o cordão umbilical dos dois lados, não é isso? Isso é o ideal. Mas é claro que se você cortando de um lado, está cortado também. Você cortou, está cortado. Então, quantas pessoas fazem um trabalho de autoconhecimento e de autotransformação profundos, não é? E que o pai não fez o... Isso quando é uma relação de casal, a coisa é mais complicada, porque, às vezes, numa relação de casal, uma pessoa faz uma transformação muito grande, aquilo gera um novo padrão, não é? Que talvez dificulte para manter aquele casamento se aquela outra pessoa não faz minimamente um movimento também, porque era uma harmonia que estava ali e aí mudou, essa pessoa, não é? Mas isso é complexo e tudo, e às vezes, não é? Às vezes há essa mudança, mas a pessoa, enfim, isso é mais complexo. Então, o que eu te digo é isso, eu acho que nesse caso, por exemplo, ela fazendo um movimento de sair desse lugar, de romper com essa simbiose, de deixar essa lealdade, no momento que ela é identificada, se desidentificar dessa lealdade, isso vai ser uma libertação para ela. A irmã mais nova, agora, pode ser que eu esteja fazendo assim uma conclusão não muito correta, mas um pouquinho que eu escutei da história, e agora ouvindo você falando sobre essa irmã mais nova, talvez o conflito aí seja exatamente porque ela está nessa simbiose grande, ela está nessa lealdade grande com a mãe, não é? E essa filha mais nova chutou o pau da barraca e foi embora. Então, isso causa, né, nessa outra irmã uma coisa tipo assim, uma raiva, né? Isso, uma raiva. Mas, no momento em que ela se trabalha, pode ser também que ela respeite esse movimento da irmã mais nova e possa voltar, até porque ela está assim, aí eu não converso com ela. Que isso é um pouco da criança da menina, né, da paciente. Eu já estou falando menina, assim, fico reforçando esse negócio que nós não devemos fazer isso, dessa paciente, dessa mulher, né? Mas é um pouco da criança, é uma criança meio birrenta, é uma criança orgulhosa, né? É uma criança que se defende, ela tem a coisa dela ali, né? Alessandra, eu não sei se eu respondi tudo, mas eu acredito que eu fiz o meu melhor aqui. Ei, essa menininha, gente, pelo amor de Deus. Oi.
Eu tô Tá chorando. chorando que agora ela quer apertar tudo aqui no computador. Eu tô só segurando Oh, para não gente. apertar. Cristiane, diga, meu bem. Mar, vou só Eu te achei pedir para muito interessante dessa constelação, o tanto que Só um pode minutinho, seguir. filha, só um minutinho. Sim, Cristiane. Achei interessante dessa constelação, o tanto que a gente pode ter uma constelação rica com poucos elementos, né? Então, a gente ficou na dúvida se inseria até outros elementos nessa constelação, e acabou que até o tanto que inseriu, a gente ainda foi, acho que Menos ainda. pareceu a mais, né? Porque era tão conflituosa aquela relação ali, né, dela com a mãe, e já tinha algum elemento do pai com sintoma, que fechava a constelação por si só, né, sem ter necessidade de mais elementos. E eu achei interessante isso. Às vezes você coloca menos e vai inserindo, né? À medida que vai aparecendo no campo, vai havendo necessidade, você vai inserindo. Às vezes é mais interessante do que colocar todos esses elementos inicialmente. Exatamente. Menos acaba proporcionando esse aprofundamento, e às vezes a gente coloca muitos, mais pela insegurança nossa, tipo assim, uma opção de representante aqui, eles vão falar, não é? Porque se a gente está bem tranquila, assim, se a gente está confiante, só o cliente e o sintoma já dá uma hora de trabalho ali, né? É claro que à medida que o sintoma é muito importante, o sintoma é o guia, né? Depois eu vou até pedir para a Rejane, agora no começo da parte da tarde, vou pedir para a Rejane colocar o videozinho os sapatos com laços de destino, para vocês assistirem, mesmo os que já tenham assistido, assistir de novo, né? E depois a gente vai comentar sobre ele, porque ali eu falo um pouco sobre o papel do representante do sintoma. Isso é muito interessante. Gente, só um pouquinho. Olha, tem o Oceano, a Heloísa e a Otília que pediram para falar. Nós só temos 5 minutinhos para a gente encerrar, porque eu tenho que correr para pegar uma mala ali na casa do meu irmão, que eu só tenho tempo para fazer isso agora, porque depois ele vai viajar, vai fechar a casa. Mas me fale, Valciana. Não, o meu vai ser muito rápido. Eu só vou complementar um pouco isso que a Cristiane disse, que eu acho que uma percepção que nós até tínhamos no grupo quando a gente estava discutindo, a Sabrina até pontuou que seria interessante só ter mais enxuto ainda, nem colocar as irmãs, porque as irmãs não apareceram no processo. E aí a gente viu, não, vamos colocar e vamos deixar elas lá, porque qualquer coisa traz. Mas a gente viu que pode ser uma estratégia equivocada, porque elas já estão no campo, né? Então, essa é uma reflexão. A outra, de como o cliente mantém o campo, né? A força dela mantém o campo. Então, se ela tivesse comendo todo momento, desligada do campo, o campo, eu acho que começou a perder. Eu senti isso, que parece que quando você chamou, eu falei, gente, essa menina está comendo. Eu também olhei para ela e falei, gente, o que ela está comendo? Aí eu falei, ainda bem que a Daqui chamou para, vamos ficar no campo, para você dar o movimento do campo. E eu fiquei pensando em como também as outras movimentos de constelação serviriam para além da clássica que a gente utilizou. A constelação do eu faria esse movimento da metaposição dela também se colocar, de olhar um pouquinho mais para trás, que eu acho que ela precisa, né? Porque a gente foi vendo que ela é muito mental também, né? A gente foi vendo que ela trazia muito para reflexão, e o papel do terapeuta, né? O seu papel foi de, não, segura um pouquinho essa emoção, né? Vamos com calma, porque ela aí já ia colocando alguns julgamentos também, quando ela ia falando. Então, é muita coisa. A gente tenta muita coisa. E isso também... E toca, pelo menos para mim, eu fiz tudo, eu fui acompanhando tudo, porque também faz sentido para mim a dinâmica, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente está inteiro, volta àquela primeira aula, né? Quanto mais inteiro a gente tiver, a gente consegue perceber, e a gente consegue que realmente, eu acho que o Paulo colocou o que eu estava pensando, menos é mais. Menos nessa situação é mais. Obrigado. Gente, a mãozinha da Heloísa sumiu. É porque eu acho que já foi falado um pouco, e eu achei que nada é errado, porque foi a primeira vez que sobrou representante,
E também foi interessante para aprender como estudante o que faz quando sobra, né? E você mesma falou, chama só para não deixar no ar, mas às vezes acontece isso, e foi ótimo ver que acontece isso. E foi muito forte. Eu também vivenciei tudo e senti um monte de coisa. Enfim, vai lá buscar tua mala. Tchau. Otília, fala, Otília. Então, é porque eu estou no outro computador e esse não levanta a mãozinha. Ah, meu Deus. Desculpa, viu? Mas a questão assim, eu achei ótima, achei que ela refletiu sobre várias coisas, né? E a colocação também, eu acho que teria que ser ela e os pais, né, de princípio, mas tem uma coisa muito importante, assim, e o sintoma, né, entrar em princípio ali. Mas a questão que eu fiquei vendo, assim, que tem muita coisa ainda para ser trabalhada, né? Eu fiquei sentindo, assim, por exemplo, essa questão do alcoolismo do pai, ela não chegou a falar isso na nossa frente, ela falou que o pai era um boêmio, e que não precisa beber, mas continua bebendo. E, assim, eu já trabalhei muito com filhos de alcoolistas, né, com famílias, e eu percebo que eles têm uma insegurança emocional muito grande, né? Então, assim, essa insegurança total dela também, eu acho que tem muito a ver com esse alcoolismo do pai. Eu senti que tem, né, no final a Mirella ainda fala assim, eu estou entre o pai e a mãe, né? Então é como se ela também quisesse proteger essa mãe, uma mãe também muito sofrida, que não consegue olhar para esse pai, e a mesma forma que ela não olha para o pai, ela não olha para os filhos, né? Então tem a carência dela do afeto da mãe, eu acho que isso foi trabalhado aqui bem na constelação, mas tem esse também tomar essa força desse pai, que ela precisa ainda trabalhar isso, tá? Foi assim. Com certeza. Com certeza, Otília, tanto que quando o pai, no final, que a gente pôs aquele pai para abraçar também a filha e a esposa, aquilo trouxe uma força muito grande, né? Ela mesma, eu percebi que ali ela tinha uma dificuldade, eu pedi para baixar a cabeça, fechar os olhos, ela tinha uma dificuldade, mas depois eu achei que ela se entregou, né? Não, com Sobre certeza. como você estava atenta, porque naquele momento que o pai chegou em mim, né, tipo, vinha as questões assim, tipo, é assim que eu queria que fosse, mas não foi assim, você não estava aqui, aí você falou sem julgamento, aí eu, tipo, deixa eu voltar, porque era como eu estava. O julgamento é um aspecto muito limitador ali, né, que é uma defesa, na verdade, né, é um medo de se entregar e realmente não ter aquele pai, né, mas assim... Também a raiva que ela tem desse pai, né? Porque os filhos ficam com raiva, ao mesmo tempo ficam com muito medo, né? O filho do alcoolista, ele tem muita insegurança, muito medo do que vai acontecer, o que esse homem vai fazer, né? Então, muitas coisas que já devem ter acontecido ali naquela família, né? Não, esse caso é muito interessante, vale a pena a gente assistir essa constelação de novo, porque ele realmente é muito rico, né? Você vê, por exemplo, que a mãe, as coisas que a mãe vivenciou na gravidez, como isso está presente nela, né? Você vê um pequeno acidente, mas bateu, encostou a barriga ali, e aí ela tem medo de dirigir, né? Ela tem insegurança no dirigir. Depois ela diz que ela nasceu com uma mancha aqui, assim, da ideia de que isso, será que foi da batida, né, da encostada? Ela está muito, muito vinculada ali, né? Muito bem, pessoal. Rejane, deixa eu te perguntar, você acha que você consegue entrar com o vídeo? As duas, são 2 vídeos, né? Já mandei para o grupo, Dagmar. Você mandou para o grupo, mas aí, Rejane, eu quero que você faça o seguinte, na hora... isso, Rejane, isso mesmo, parte 1 e parte 2. Na hora, Rejane, 2 horas, né, pessoal? Nós vamos voltar 2 horas, vamos fazer um intervalo curto, né? Ou voltamos 2h30? Como é que é para vocês? 2h30 é melhor? Vocês estão falando com os vídeos desligados, então tá muito engraçado, eu estou fazendo leitura labial aqui do Valciano. Se for 1h30 é mais fácil, porque senão a gente vai até quase meia-noite. Eu estou preocupada com as meninas da Suíça. Tudo bem a gente fazer 2h30, pode ser? Ou vocês querem voltar 2 horas e colocar o vídeo?
A gente volta às 2h, né? Quem não puder ver o vídeo, a gente já vai ver no vídeo, né? Então, bom. E aí, eu aquilo que a Heloísa falou, para a gente hoje termina já, né? Muito tarde. Então, se a gente aumenta esse tempo de almoço, a gente fica com quase, né, 1 hora a mais. Bom, então vamos voltar 2 horas, a gente volta assistindo o vídeo. Quem não puder assiste o vídeo sozinho, tá certo? E aí, no máximo, 2h15, 2h20, a gente começa comigo, tá? Se eu atrasar um pouquinho, é porque eu tô correndo lá, tá bom? Enquanto isso, a gente vai trocando figurinhas aqui, tá bom? Isso Às 14 horas a gente está aqui vendo o vídeo. Então, tá bom, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.